No sinal fechado, ele vende chiclete. Capricha na flanela, batalha uma moeda. A gente só dá um trocado pra ele. E é pra ajudar. Ele não tem nome. Ele é negro e pobre. Na cidade grande, a violência também é grande. Na rua, os nossos meninos e meninas ficam expostos a quase todo tipo de risco. E o crime muitas vezes chega primeiro. Do 31 de 12 de 97. 18 anos, ex-garoto de rua que descobriu na máquina fotográfica comprada a prazo o seu talento. Eu fui tema de uma matéria sobre pessoas autodidatas. Como eu tinha aprendido a ler e escrever sem ir para a escola, eles me pegaram como um personagem nessa matéria. Na época, o fotógrafo Paulo Giandalia, ele veio fazer as imagens para ilustrar a matéria. E aí eu falei para ele que eu tinha um sonho de ser fotógrafo. Ele falou, mas você não tem câmera? Eu falei, mas eu tenho um sonho de ser fotógrafo. E aí eu comprei a máquina fotográfica e fiz uma espécie de uma historinha fotográfica dos espaços onde eu passei durante o período em que eu estive na rua. Umas fotos que eu fiz também sobre trabalho infantil, né? São algumas fotografias. Engraçado que a maioria das minhas fotografias tem ou pessoas que conviveram comigo na rua ou filho das pessoas que conviveram comigo na rua, né? Tinha um grupo de meninos de rua. E esses meninos, eles estavam em situação de rua, eles vendiam bala nos ônibus, né? E eu comecei a andar com esses meninos, né? E passei a vender bala nos pátios das portarias das montadoras de veículos aqui em São Bernardo. Meu nome é Léo, sou do projeto Meninos e Meninas de Rua, Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, articulador da Frente Nacional contra a Redução da Maioridade Penal e atualmente estou cumprindo o segundo mandato de conselheiro tutelar aqui em São Bernardo. Um dos problemas graves que envolve o próprio trabalho infantil são crianças vivendo nas ruas, né? Em todas as grandes cidades brasileiras, nos semáforos, nas esquinas, nós temos crianças em situação de exploração do trabalho infantil, em situações de risco, porque essas crianças estão sujeitas a acidentes, a assédio, a exploração sexual infanto-juvenil, as piores formas de trabalho infantil. E interessante que em relação aos engraxates, os que têm menor idade são os que mais trabalham, porque eles sensibilizam mais. Isso já é uma estratégia, inclusive familiar. No mínimo, seria aceitável que se refletisse por que essas crianças estão nessa condição, né? Ou então vamos reivindicar para que o Estado assegure políticas públicas necessárias a essas famílias para que essas crianças não precisem desenvolver esse tipo de trabalho, né? Que é um trabalho penoso, é um trabalho degradante.
você tira a pessoa da rua, mas às vezes você não consegue tirar a rua da pessoa. São situações de violações de direitos, são várias outras coisas que envolvem a vida das famílias, e esse é um pouco de Chão de Estrelas, né? Ao estarem ajudando uma criança no farol, as pessoas estão contribuindo para que a situação de trabalho infantil continue, porque a criança ela só vai voltar naquele farol se ela teve um rendimento no dia anterior. Existe a preocupação de, quando se dá dinheiro, esse dinheiro pode ir para outras pessoas, né? A criança vai levar para um adulto, que pode ser aquele adulto que está explorando ela na própria rua, que nem é um familiar, ou ela vai levar para casa para os pais. A gente não sabe de que forma que os pais vão utilizar também aquele dinheiro. É possível também que algumas situações utilizem para compra de álcool, de drogas, então não se tem muito controle. Muitas vezes ela está nessa situação de trabalho infantil, que é uma situação que também está muito próxima da marginalização, do envolvimento com a criminalidade. Ainda mais quando esse trabalho infantil, ele ocorre em espaços abertos, ele ocorre nas ruas. Então, rapidamente, essa criança está sujeita também a ser instigada, assediada para que entre na criminalidade. Não é porque ele quer cometer o crime, ele quer cometer o ato infracional. Ele quer trabalhar, ele quer uma merreca para poder comprar o tênis, para poder ajudar em casa, para poder ter um recurso que ele possa usufruir de algum bem. O trabalho infantil, ele desgraça a vida da pessoa. Não é uma questão simples, não é uma questão fácil, não tem um fator só, né, a gente sabe, mas pesa muito. Quando se trata de dinheiro, então parece que é como se dissesse assim, vale tudo, porque a barriga vazia, né, ela não tem como, ela não espera. O que vier, você tem que fazer. A maioria dos meninos e de meninas que ficaram em situação de rua, a maioria, tiveram relação de abuso sexual, de violência policial, de uso de drogas e de uma série de outras violências. E esse tipo de violência, ele deixa sequela. Eu tenho clareza que uma grande parte das dificuldades que eu tenho hoje é herança do período em que eu estive na rua. Normalmente, quando me deparo assim com as crianças trabalhando nas ruas, vendendo alguma coisa, eu converso com elas, né? E uma fala que me tocou muito e que já aconteceu em mais de uma situação foi o seguinte: eu perguntei o que você gostaria de estar fazendo nesse momento, se não estivesse, né, agora trabalhando. Às vezes eles não gostam muito de falar, ou ajudando a mãe, enfim, né? E em mais de um momento a resposta foi: eu gostaria de estar dormindo. Uma criança que está num ambiente saudável, que se sente criança, o que ela mais quer no mundo é estar brincando com outras crianças. Gostaria de dizer que esse ato aqui, ele é um ato que está ligado a uma grande mobilização em defesa dos direitos humanos de criança e adolescente acontecendo em 21 estados brasileiros. E que a gente tem que discutir com pessoas e de situações que crianças e adolescentes estavam envolvidos, que não poderiam. Então, teve comerciantes que a gente já conversou e disse: olha, a gente vai denunciar, porque tu não pode fazer isso, não. Tu sabe porque é de menor, tá deixando de estudar, né, para fazer isso aí. O canal de oferecer denúncia diante de uma suspeita de violação de direito tem que ser o Disque 100, né? Então, por exemplo, se o Conselho Tutelar hoje recebe uma ligação, uma denúncia de que tem uma situação de trabalho infantil em determinado lugar, cabe ao Conselho Tutelar aplicar as medidas de proteção. É importante que o Estatuto da Criança e do Adolescente criou
conselhos tutelares, né? Onde esses conselhos funcionam, eles têm gerado mudanças significativas. Nós conseguimos ter fiscalização também para inibir o trabalho infantil, para denunciar essas práticas, né? Para tomar providências, encaminhar para o próprio Ministério Público do Trabalho. Quais que são as medidas de proteção? A partir do momento em que a gente atende a família que a gente vai entender. Por que o garoto está trabalhando? O garoto está trabalhando porque a gente está desempregado, porque não tem condição. Aí a gente inclui a família nos programas de transferência de renda. Bolsa Família, Renda Cidadã, Auxílio Aluguel. Tem uma série de políticas sociais que a família pode ser inserida para resolver aquela situação. Ainda é um assunto muito polêmico, ainda é um assunto pouco divulgado, ainda é um assunto, assim como a violência é considerada exatamente como uma questão comum. E é isso que a gente precisa modificar para que realmente se avance e se consiga erradicar o trabalho infantil. É enxergar essas crianças que estão na rua trabalhando como crianças. Eu faço a minha parte, você faz a sua, outro faz a outra parte. E assim, um trabalho de formiguinha, devagar, né? Mas que consiga fazer alguma coisa do que simplesmente soltar uma alarde naquele momento. Eu me sinto hoje um ser muito feliz, mas muito feliz mesmo, porque tenho me esforçado ao máximo de poder ajudar o próximo. Eu, de fato, busco os melhores meios para ajudar a transformação das vidas das pessoas que eu tenho acesso, né? Oportunidade, talvez essa seja a palavra. Se na cidade são inúmeras as histórias de violência, também são muitas as histórias de superação. O elemento comum de todas elas é a oportunidade de fazer diferente. Uma porta aberta é um sorriso no rosto. Um trabalho bem feito é uma vida transformada.